No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, Boaventura. No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quitó. Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte. E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura, e vamos começar outra vez. Essa frase foi um oferecimento de Estevão, porque faz todo sentido, né? A gente vai startar, fazer starters, iniciar, começar. Pra quem não é versado, o Estevão sabe uma tradução bem boa pra starter ali. Tá louco, velho. Tá louco. Como é que traduz starter, Estevão? Tu que é versado no nobre idioma bretão. Tu quer que eu seja arrombado ou que eu fale sério? Eu acho que as duas coisas vão resultar no mesmo lugar. Não, o sério é propagação. E arrombado? Arrombado é, sei lá, iniciador. Ok, prefiro o arrombado. Mas antes, Estevão, antes de perpetuar a tua arrombadice, na verdade você vai perpetuar a sua arrombadice falando o que você tem feito. Cara, eu passei uma semana com sede, velho. Água, né? Tem água na tua casa? Sede de ceva. Eu olho para aquelas cervejas que eu trouxe para tomar com o Henrique e eu penso, Henrique não está aqui, não está merecendo cada dia menos. Ele não sabe quantas eu trouxe para tomar com ele. Se eu tomar uma delas, ele não vai nem saber, não vai nem doer. A tua consciência vai mandar nesse ponto, né, velho? Mano, minha consciência... Te entendi. Não é um problema. Não é? Então, meu, faz o que tua cabeça manda. Farei. Tomarei uma selva assim que eu terminar a gravação. Boa, perdoa. Mas eu também tô numa briga ferrenha com a base aliada aqui pra finalmente ajeitar um cantinho pra botar meus copos. Tu tem um armário inteiro de copos. Né? Sim, que é tipo um enjambre. Nossa. Eles ficam escondidos, empilhados. Eu quero botar eles numa prateleirinha bonitinha que eu consigo olhar pra eles e botar mais longe das mãos das pessoas, os que são mais raros, mais fáceis de quebrar e tal. Já tudo organizadinho, bonitinho. Entendi. Vai dar. O embate tá forte, mas eu tenho fé de que sairei vencedor. Fé demais. E, cara, tô me preparando mentalmente pra viajar 937 cidades em 30 dias. Mentira, na real vão ser só 21 cidades em 5 semanas. Mano, tu virou mascate, velho. Tipo isso. Tu tá vendendo espelho. Ô, mano. Pente. Olha só. Tu vendendo pente seria uma coisa muito legal, velho. Eu vou tentar listar de cabeça aqui, tá? Caxias do Sul, Florianópolis, Itajaí, Chapecó, Curitiba, Maringá, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, também 10 já, né? Brasília. Belo Horizonte, Nova Lima, Brasília, Goiânia, Fortaleza, João Pessoa, Salvador, faltou alguém, Cuiabá, Vitória, João Neiva, Venda Nova do Imigrante, tem mais uma no Espírito Santo, azar, esqueci, em 5 semanas, mano. O Henrique me perguntou, tu vai estar onde tal dia, tal semana? Eu, mano, depende, Brasília, Salvador, Fortaleza ou João Pessoa, escolhe. Mascate, meu, das duas, ou tu virou mascate ou tu virou comissário. Mano, e o pior é que é isso, assim, chega de manhãzinho, monta a seleção, faz a seleção, toma uma ceva, dá uma confraternizada com as pessoas, no outro dia de manhã, avião, pum, outra cidade, e vai de novo. 5 semanas. Parece Clube da Luta. Tu não deve ter visto o filme. Como que não, mano? Tô surpreso. Tu assistiu o Clube da Luta? Assisti. 40 anos atrás, mas assisti. 40 não, mas há uns 20. 20 anos foi... Mano, 2004, mano. Clube da Luta é 97. 99. Pois é. Tamo velho, 25 anos, mano. E tu, meu? Além de assistir Clube da Luta uma vez por semana, o que tu tem feito? Em algum momento da minha vida, eu assisti uma vez por ano. Eu sempre assistia, tinha 2 coisas que eu gostava de assistir. Era 3, na verdade. Poderoso Chefão, a trilogia. Eu gostava de assistir Band of Brothers, que é a série. E eu gostava de assistir Clube da Luta. Enfim, hoje em dia eu não assisto mais tanta televisão assim.
Nessa época o Estevão já tinha TV. Não conte com isso, talvez ele tenha assistido na vizinhança. Ai, ai. Aquele jovem esfarrapado de pés descalços. Caralho, velho. Ele, inclusive, essa semana ele mandou uma foto dele jovem. O que é mais impressionante, o bicho não mudou nada. O bicho é igualzinho. Tu pega a foto dele como jovem, ele é igualzinho. Ô, mano, aquela foto que eu te mandei, eu recebi da minha tia, que é a mãe da minha prima que tava na foto junto comigo. Aquela foto, mano, eu devia ter uns... Tinha uns 7 anos. Não. 6? A guriazinha do meu lado é 4 anos mais nova que eu. Então, eu devia ter uns 10 por aí. Não, mano, tu tá igual. É, eu devia ter uns 10 anos. Tá igual. Com cabelo. Com cabelo, que é muito estranho, diga-se de passagem. Com cabelo. É muito estranho. Tu tinha cabelo castanho, né? Uhum. A última vez que eu cortei o cabelo era castanho. Hoje é branco. Bah. Hoje é branco, mano. O pouco cabelo que tu tem cresce branco, né, meu? É uma treva. Mano, né? Tipo, eu corto o cabelo uma vez por semana. Às vezes 2. Corta não, raspa, né? Ou corta com uma tesoura. Ah, entendi. Cortar com a faca não dá. Tu vai cortar teu cabelo com uma faca? Com a navalha também não. Tu passa a navalha na tua cabeça? Faço. Tu passa uma gilete, otário. Ou uma shaver. Que tem lâminas. Enfim. E aí quando eu passo, tipo... às vezes dá uma preguiça, né? Tô 8 dias sem cortar o cabelo. 10 dias. Eu chego no banheiro, na frente do espelho, aí tem a lâmpada da frente do espelho. Mano, reflete aqui assim, ó, na lateral. Tipo, dá um refresco branco, tá ligado? Vai ter um brilho na minha cabeça, mano. Aquela geada no campo. Que merda, velho. Eu sei, cara. Olha aqui. É, cheio das mechas. Mano, tô parecendo um beagle, velho. Para quem está acompanhando apenas no áudio, o Henrique mostrou as mechas brancas. Daqui a pouco a gente vai chamar ele de vampirão. Mano, eu tô quase igual o Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Sérgio, você tem uma missão. Mas o que eu tenho feito, Estevão, além desse cameo de Bento Carneiro? Cara, nada. Não tenho feito muita coisa. Tenho trabalhado muito. Mas eu comprei um livro novo que... fazia tempo que eu não comprava um livro de Seva que me empolgava. Eu comprei o novo livro que o Jamil Zaneshev escreveu junto com um jovem inglês que se chama The Modern Homebrewer, que é basicamente a premissa do livro é técnicas modernas, tipo, o que tem mais avançado pro homebrewer. Não necessariamente tecnologicamente, mas tipo, o que seriam as últimas técnicas que você que está começando deveria começar olhando para elas? Biab, provavelmente. Pipoqueira. Tá no meu Kindle. Infelizmente, ele custa R$400 a cópia impressa. Eu peguei no Kindle por R$20. Fica a dica para quem quiser comprar na Amazon. The Practical Guide to the Most Up-to-Date Homebrewing Ingredients, Equipment and Process. Então é isso. Mas sabe, Estevam, que além de a gente estar aqui falando besteira e tudo isso, a gente está com os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem essa possibilidade de ver essa gravação ao vivo, de interagir com a gente aqui no chat. Inclusive, quem interage com a gente agora no chat? Alan George, o Homem do Futuro. Olha só, veio direto do futuro para ouvir o programa. Quem também? Márcio Veiga também está aqui. Por quê? Porque os apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte têm benefícios, como sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, André Leguelé, Carlos Alberto Coitevan, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Okawa, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes e Souza Martins, Christopher Murata, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Maurício Grillet Martini, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link está aqui no post. Ok. Falaremos de starters novamente. E não, vocês não estão alucinando e nem nós caducando, como quase já fizemos, de repetir episódios. Já rolou um episódio sobre starters lá nos primórdios do podcast, no episódio 6, quando eu ainda permitia que o Henrique desse nomes bizarros para os episódios. Uma das minhas falhas. Starter Me Up.
Não ouçam. Ouçam esse aqui. Mas, enfim, além de achar que vocês não devem ouvir aquele, a gente acha que 248 episódios depois, a gente pode fazer melhor, ter um programa um pouco mais completo e abordando tudo o que tu precisa saber para fazer o teu starter em casa, numa pegada similar à do Jamil, que está atualizando técnicas, equipamentos e ingredientes do homebrewer moderno. A gente está fazendo isso com o starter aqui. Faz sentido? Não vai fazer uma piadinha, Henrique? Não. Eu acho que faz total sentido. O primeiro programa a gente foi bem direto ao ponto. A gente falou muito sobre como fazer o starter e não várias coisas que orbitam, né, em volta do porquê fazer o starter, que parâmetros de starter, e tem sempre muitas dúvidas, né, temperatura, tempo, volumes. O que a gente quer abordar aqui é isso num formato meio, nesse cenário, isso importa, isso não importa, isso tem diferença, isso não faz diferença, isso é gastar, isso não é gastar. É mais tentar resumir num programa o que a gente precisa saber quando a gente quiser fazer um starter em casa. Ou na sua cervejaria, não sei, enfim. Vamos falar tudo sobre starter, é isso. Tudo não, né? Tudo é forte, assim como abraçagem. Mas vocês entenderam. Tô inspirado hoje. On fire. On fire é bom. Em fogo. Em fogo é ótimo. Em chamas. Em chamas. Baita. Algumas coisas, quando a gente fala de starter, elas precisam ficar bem nítidas na cabeça de todo mundo antes de a gente começar a falar propriamente em como fazer um starter. Os starters, basicamente, eles existem para a gente garantir ou a quantidade de células ou a saúde das células existentes para a gente fermentar o nosso mosto, através da propagação. Nós podemos começar com um sachê só e não ter o suficiente para fermentar. A gente pode ter uma levedura guardada há muito tempo, a gente pode ter um banco de leveduras e querer propagar, aumentar a quantidade de células de uma colônia ou de uma meia dúzia de células que a gente tirou do banco. E tudo isso precisa de um starter para que a gente tenha a quantidade de células suficiente para ter uma fermentação saudável. Aí você está se perguntando, ok, faz sentido, eu quero ter uma fermentação saudável, eu quero entrar de cabeça nesse mundo de starters. O que eu preciso realmente ter em casa, obrigatoriamente, para fazer um starter? Tu precisa de alguns poucos equipamentos e ingredientes, tá? Tu vai precisar de um Erlenmeyer de pelo menos 1 litro. Mas eu não tenho um Erlen, eu tenho um frasco reagente. Funciona. Mas eu tenho um outro frasco. O mais importante é que tenha uma boca relativamente pequena, a parte do bocal do frasco seja relativamente pequena para não correr riscos maiores de contaminação do starter. Isso que é a grande questão. Mas volumes de 1 litro é quase o mínimo, assim. Principalmente se não quiser fazer uma lambança na sua cozinha, onde você faz cerveja, enfim. A gente vai falar mais sobre isso. DME ou mosto de cerveja fermentada. Eu não encontro DME. DME tá relativamente mais caro ultimamente para comprar. Ou LME também, né? Que é o extrato líquido de malte ou o extrato seco de malte. Tu pode comprar isso, ou tu pode também guardar mosto não fermentado de uma cerveja que tu fez para fazer um starter também. O Estevão tem uma dica. Uma dica? Se vocês estiverem com dificuldade de encontrar DME nas suas respectivas homebrew shops, vocês podem procurar em lojas de artigos para padarias. Normalmente tem. Principalmente LME, né? Sim. LME é bem... Exatamente. Acho que são galões de 5 litros, se eu não me enganado. 5,25? Galões de 5 litros é o mais comum. 5 mas tem pó em sacos de 1 quilo também. Pelo menos aqui em Porto Alegre tinha, né? Boa. Não, você tem bastante razão nisso. É vendido, lógico, né? Aí a gente encontra muito anúncio de DME para cerveja, mas tu também encontra extrato de malte seco, daí não DME, quando é para panificação. É muito usado para fazer doce, pães e tal. O extrato de malte seco é o DME não arrombado, tá ligado? Não, sim, mas é que quando vende pro caseiro, geralmente é como DME, né? Vende para cerveja. Enfim. Só precisa de levedura, né? Lógico, se você está propagando aí, a gente vai falar sobre os tipos de starter que a gente tem para diferentes micro-organismos, né? Mas tu vai precisar da levedura. E, opcionalmente, tu tem outras coisas que tu pode ter. Aqui a gente falou só de, tu precisa ter isso. Opcionalmente, tu pode ter, e vai ajudar, um agitador magnético com a barra magnética, o famoso peixinho, que vai ajudar a fazer a propagação, a ter resultados melhores, mas ele não é obrigatório. Tu pode ter uma bomba de aquário com filtro em linha, que também ajuda a ter resultados melhores, mas, de novo, não é obrigatório. Ou tu pode ainda ter oxigênio puro, que também ajuda com os resultados finais de propagação. E aí o Estevão estava dizendo, né, que você pode ter dificuldades para encontrar DME, mas se você procurar no lugar certo, você vai encontrar. Em que lugar é esse lugar certo? A Lamas Brew Shop.
Lá tem uma gama completa de equipamentos e insumos para fabricação de cerveja, kombucha e outras bebidas fermentadas. Não somente isso, meus jovens. Para você que quer se preocupar em acertar a receita, sabe? Eu quero ter a receita certinha na minha casa. Cara, a Lamas possui mais de 100 receitas de cerveja prontinho. Só jogar na panela, fazer o processo e ser feliz. Então acesse o site www.lamasbrewshop.com.br e receba na tua casa o que tu precisa. Avançando, tem uma outra coisa quando a gente fala de starters. São duas palavras que são bem importantes. É viabilidade e vitalidade. A gente vai ler sobre starter de viabilidade, starter de vitalidade. O que é isso? A gente pode, de maneira mais simplificada, falar. Quando a gente fala de um starter de viabilidade ou viabilidade de células, é basicamente quantidade de células presentes no nosso starter no final da propagação. É uma grandeza que é relativamente fácil de verificar porque é uma contagem de células. Se tu tiver um microscópio? Microscópico. Um microscópio, tu precisa ter alguns outros equipamentos para fazer essa contagem de célula que a gente não vai abordar aqui, porque eu acho que entra numa outra seara, mas tu consegue fazer a contagem de células. Na verdade, tu faz uma contagem de um pequeno universo que tu separa e depois tu extrapola isso para a quantidade do teu starter. Então, viabilidade igual quantidade de células. Vitalidade está relacionada à saúde da levedura. Quando a gente faz um starter de vitalidade, a gente vai ter reprodução celular. Mas a gente não está mirando em reprodução celular. A gente está mirando em ter células saudáveis, felizes, com a sua membrana celular bem constituída, com muito nutriente dentro dela, para entrar em processo de fermentação e conseguir fazer uma fermentação saudável. E aí, avançando para a parte de... Mano, tudo que tá em inglês na pauta o Henrique largou para mim, né? Tá errado. Is not. Parece aquela novela A Indomada, onde tinha Greenville. Desconheço. Não é da minha época. Ah, tá. Mas falando de taxa de inóculo, o famoso famigerado pitching rate. Cara, taxa de inóculo é basicamente um cálculo que a gente vai fazer para garantir uma quantidade adequada de células para fermentar o nosso mosto. Tem várias boas calculadoras para fazer isso, desde Brewer's Friend, Brewfather. E um ponto importante, cara, a gente não precisa ser extremamente rigoroso. Se porventura o teu starter ficou umas poucas células aquém do ideal, principalmente em leveduras ale, isso não vai ser um problema. E idealmente a gente tem que mirar acima do necessário para o lote. Sempre optar por errar para mais. Para tu ter um resultado negativo com overpitch, tu precisa ter uma quantidade infinitamente maior de células quando comparado a resultados negativos com underpitch. Assim, não é matemática precisa, mas para vocês terem um número na cabeça. Se tu fizer um underpitch da ordem de 30%, 30% menor, né? Sei lá, tu inocular 70% da quantidade de leveduras que tu deveria, tu pode ter problemas de fermentação. Alguns off-flavor residual e tal. Se tu fizer um overpitch da ordem de 2 ou 3 vezes mais, é muito provável que tu não tenha nenhum tipo de problema, a não ser, eventualmente, uma ceva um pouquinho mais seca. Saca? Então, errar para mais é sempre mais seguro. Quer contribuir alguma coisa, Henrique? Você também já deve ter visto, para fazer Weizenbier, tu tem que fazer underpitching. Cervejas belgas, tu precisa fazer underpitching. A gente não vai se estender muito nisso aqui. Tem sempre casos de exceção, mas, por via de regra, a não ser que tu saiba muito bem o que tu tá fazendo, é melhor tu ter um pitch correto do que começar a focar em underpitching. Tu tem que estar com o teu processo muito redondo para que tu consiga a nuance ser através de pitch, de levedura. Boa. Ótima contribuição. Muito obrigado. O senhor é muito gentil. Eu tô aqui pra isso, né, cara? Tu acha que eu tô aqui pra quê? Além de me xingar. Sou apoio técnico, no caso. Mas, cara, em linhas gerais, a gente tá falando aí de um pitching para EUs com densidade aí até 1050, nós estamos falando de 0,75 milhões de células por ml por grau plato. Isso é, grosseiramente, 4 pontos de densidade. EUs com densidade maior do que 1050, a gente está falando de 1 a 1,25 milhões de células por ml por grau plato. Para lagers até 1050, 1,5 milhões de células. E para lagers acima de 1050, 1,75 a 2 milhões de células por ml por grau plato. Então, cara, numa ale de 1050, num volume de 20 litros, a gente precisa minimamente aí de 186 bi.
arredonda para 200 bi, seja feliz. E aí, se a gente for falar, por exemplo, a gente tem algumas empresas que trabalham com pitches de 100 bi. Tem outras empresas, como a Levtech, por exemplo, que trabalha com pitch de 200 bi. Então, aí, por que isso é importante? Cara, se eu estou começando, eu comprei um sachê de 200 bi, e a minha serva, que é um sachê novinho, chegou ontem, e a minha serva é 1.050, eu preciso fazer um starter? Talvez não. Pode ser que tu esteja buscando somente vitalidade. Então, eu vou fazer um starter só para deixar as leveduras prontas para entrar na fermentação. Mas é esse cálculo que tu tem que pensar. O que eu tenho na minha mão, quantas células eu tenho na minha mão, versus o que eu preciso para fermentar. Então, é por isso que a gente tem em mente. Vou fazer uma ale, uma densidade mais padrão? Beleza, então eu miro numa coisa. Vou fazer uma lager de alta densidade. Tu tem que mirar em outro patamar. Por isso que é importante entender quantas células, né, tu precisa por ml para o galplato, ou arredondar isso para o teu volume padrão, né, para te fazer esse cálculo de uma maneira mais fácil. Outra coisa que é bem interessante, alvo de várias discussões, e até Estevão e a gente entrou em debate sobre se a gente ia expandir mais ou encurtar mais o nosso programa. A gente decidiu por encurtar porque a gente quer ganhar programas. Mas agitação constante versus agitação manual, né? Ele é um debate bem interessante. E por quê? Porque existe um mito quando a gente fala de starter que tu obrigatoriamente precisa de um agitador magnético para fazer um starter. Tipo, é um kit completo que tu precisa comprar. É o Erlen, é o agitador magnético, tipo, tu precisa ter esse kit para conseguir fazer um starter de qualidade. Isso não é verdade. Não é verdade nem de perto. A verdade é que a gente consegue fazer sem um agitador. A questão é que os resultados, para cada tipo de método de agitação que a gente vai usar, eles vão ser diferentes. O método com agitação constante do agitador magnético é o melhor, é o que vai resultar em mais células. Mas não quer dizer que ele é o único. Quando a gente faz um starter, por que a gente precisa agitar? Por que a gente faz, né, esse processo de agitação? A gente quer manter a levedura em suspensão por mais tempo possível e também purgar o CO2 que está sendo gerado ali durante essa multiplicação celular, para não saturar o mosto com CO2 e, consequentemente, intoxicar a levedura ou inibir o processo de multiplicação celular. Tanto com a agitação magnética, ou com o agitador, né, magnético, quanto com a agitação manual, a gente consegue fazer isso. Só que o problema é que, quando a gente agita constantemente, a gente vai ter um resultado maior. A gente vai conseguir uma multiplicação maior versus se a gente agitar de hora em hora, a gente vai ter outro resultado. Segundo o Jamil, no livro Yeast, se tu fizer um starter, vou lá no meu Erlenmeyer, vou colocar lá, fazer um starter e colocar a levedura. Se eu não mexer, depois de 24 horas vou ter uma propagação X. Insira X aqui uma quantidade de células. Se eu fizer uma agitação manual de hora em hora, eu vou gerar 2x células. Ou seja, 2 vezes a quantidade do método sem agitação. Enquanto que se eu fizer com um agitador magnético, ou uma agitação constante, eu vou chegar a 3 vezes esse valor. Mas a grande verdade é que não dá para levar o pé da letra isso. Porque tem muitos fatores, muitas variáveis aqui que influenciam nesse resultado realmente. Volume do teu starter, que tipo de levedura que tu está usando, temperatura, quantidade de nutrientes, tudo isso vai influenciar em como vai realmente resultar esse starter. Cara, especificamente sobre esses dados do Jamil, eles são bem questionados. Os dados do Brauchkaiser, que é um dos jovens que eu me lembro, não é um dos jovens que questionou primeiro os dados do Jamil, mas é o primeiro que eu vi questionando os dados do Jamil. Eles são significativamente mais distantes entre a propagação sem agitação versus a com agitação constante. Não é 3x, é tipo 8x. Acho que é 5x, se eu não estou enganado, do Brauchkaiser. Tirei do meu sovaco. Não, acho que é 5x o do Brauchkaiser. Lembrando que esses dados não é só do Jamil, né? É do Jamil e do Chris White. A gente fala do Jamil porque, né? Porque Jamil é Deus. Brother. Era pai Jamil, agora é brother, né, meu? Não é ainda, né, meu? Não mente. Não é, mas... meu brother. Mandar um abraço pro John Palmer, meu brother. Faixa. As horas que eu não falo com ele. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui, dizendo que eu tô com saudade. Eu poderia dizer que eu falo mais com ele do que com o Meneghetti, porque o Meneghetti nunca me responde, mas aí são 2 na frente do Henrique, aí ele vai ficar magoado comigo. Meneghetti? Mas, cara, eu falei, né, que eu vou viajar 27 semanas, 432 cidades, e eu já recebi uma mensagem aqui de uma pessoa me perguntando, tá, mas por que tudo isso? Justamente porque a gente vai, eu e o time da Hops,
passar por diversas cidades do país, fazendo com as cervejarias o que a gente fez lá nos Estados Unidos, que é selecionando os lotes da safra 2024. Então, se tu tem interesse em participar, gostaria de contratar os lúpulos da Hops, entre em contato pelo site hopscompany.com, manda um direct no Instagram ou chama a pessoa que já te atende e lembra de falar que tu ouviu aqui. Mas, Henrique, uma coisa muito importante que tu comentaste dos objetivos da agitação é de gerar o desprendimento de CO2. Né? Eu lembro do primeiro curso que eu fiz sobre produção de hidromel, e aí o jovem falando que ele tinha que agitar o hidromel para fazer o desprendimento de CO2, porque a fermentação impactava e tal. E quando a gente fala de CO2 e de oxigênio em starter, a gente está falando de dois gases que são muito importantes, né? A presença de oxigênio no início da fermentação ela é muito importante, porque as células vão usar o oxigênio para sintetizar ácidos graxos não saturados, esteróis e tal, que são base para a criação, para que as células se propaguem e gerem novas células saudáveis. Isso é super aplicável nesse momento do starter. Então, sim, injetar oxigênio no starter vai resultar em uma levedura mais saudável e vai resultar em maior multiplicação celular. Adicionar o oxigênio no início ajuda, assim como na fermentação, mas para ser o mais otimizado possível, isso precisa ter uma fonte contínua de oxigênio. E a gente pode fazer isso numa agitação manual, pode fazer isso num stir plate, a gente pode injetar oxigênio puro, ou até mesmo usar uma bombinha de ar com filtro. Pensando em eficiência, a gente tem stir plate, agitação manual, bomba de ar e oxigênio puro. Só uma coisa importante a gente marcar aqui, salientar, é que a agitação, seja ela manual, ou seja no stir plate, no agitador magnético, ou até mesmo numa bancada orbital, ela vai gerar um nível de oxigenação muito baixo, muito mais baixo do que habita no imaginário do cervejeiro caseiro. Porque pensem comigo, durante o starter, né, durante a propagação, as células elas estão produzindo CO2. Está tendo desprendimento de CO2. E o negócio está girando ali. Só que ele não está girando na velocidade 5 do Creu ali, que forma um vórtex absurdo, que suga o oxigênio do ar e entra no... Não, cara, tem uma agitação e ao mesmo tempo tem gás saindo desse líquido. E o vetor de saída desse gás é de baixo para cima, mano. Tá saindo gás de dentro do Erlenmeyer, não tá entrando. Ou tá saindo muito mais do que tá entrando. Meu ponto é, aquela atmosfera do Erlenmeyer, ela tá cheia de CO2. Ela é muito rica de CO2 e pouco rica de oxigênio. Então, essa ideia de que eu vou agitar e eu vou oxigenar o meu mosto lindamente, não é tão grande essa diferença. E aí, quando a gente começa a usar uma bombinha de ar, uma alimentação de oxigênio, a gente vê um salto significativamente maior, porque quando tu tá só agitando, tu não tá botando tanto oxigênio assim. Principalmente no caso da agitação, quando com a ingestão constante, né, de oxigênio, quanto com a bombinha de ar, tu também tem o benefício de que ao fazer essa injeção, na verdade, né, tu tá colocando em suspensão as leveduras. Então é win-win. Outra coisa, excelente ponto que tu trouxe sobre esse negócio de fazer starters, usar o agitador magnético na velocidade 5 do Creu. É bonito de ver, tá? Eu não vou dizer que não é bonito. É muito divertido ver. Entretanto, exato, tipo, tu tem uma turbina dentro de casa funcionando. É muito bonito. Mas provavelmente tu vai ter mais resultados, vai ter mais problema com isso, porque essa agitação muito forte, eu estava lendo um artigo, agora não lembro de quem que é esse artigo, que essa agitação gera atrito entre as células e pode gerar falecimento, pode gerar a morte precoce de células por causa de contato, de choque entre células, e enfim. Eu não me lembro de mais detalhes, eu só me lembro que o que você precisa no agitador magnético é manter as células em suspensão. Com isso, tu só precisa o necessário para movimentar a superfície. Só isso. Tem que estar rodeando ali, é isso. Tem que estar rodeando, exatamente. Arrodeando. Aí, casando um pouco com a pergunta do Alan George aqui sobre se o OG do starter também vai contribuir com o resultado, se tem alguma regra para o OG ideal. Não exatamente uma regra, mas é tipo recomendado. Uma regra. Que merda. It's a rule. Eu não gosto de cagar a regra, mas enfim. Gente, a gente não vai entrar na seara de construir colônia do zero, de starters menos densos para células mais sofridas. Não é o objetivo do episódio, apesar que a gente pode em outro momento falar sobre isso. A gente está falando de um starter normal aqui. Eu tenho
um sachê e eu quero startar esse sachê. Ou eu tenho pouco sachê e eu quero ter mais leveduras. É isso. Então, em linhas gerais, cagando regra, como diz o Estevão, a gente vai mirar em mostos para o starter com uma densidade entre 1.036 e 1.040. Ah, mas putz, botei 1 grama a mais aqui. Chegou em 1.041. Não é um problema. Não é realmente um problema. A gente vai usar para isso o DME, né? Para ter uma regra, em torno de 100 gramas por litro é o que tu precisa. 100 gramas de DME ou 100 gramas de LME por litro de água. Resista à sua ideia cocô de fazer esse starter mais denso. Todo mundo pensa isso. Ah, se eu tenho uma multiplicação celular X com 1036, se eu fizer 1072, eu vou ter 2x. Não, não é isso. Você vai estar estressando células que provavelmente não estão no seu momento mais feliz e sem necessidade. Então, respondendo a tua pergunta, Alan... Basicamente, tu disse que a ideia do Alan é cocô. Não, ele não, na verdade, ele não disse que é a ideia dele. Ele fez uma pergunta sobre se isso faz diferença. Mas era o que ele estava pensando. Não, jamais. Alan, o jovem, é um jovem muito esperto, muito inteligente. Densidades. Usar uma densidade de até 1040 é o ideal, porque tu tem um processo, tu vai ter uma multiplicação celular boa, tu vai ter um ambiente que não vai estressar tanto a levedura. Então, o ideal é que tu tenha multiplicação e não estresse a levedura muito, porque o processo fermentativo é estresse. Essa que é a verdade. Então, outra coisa, volume mínimo de starter, 1 litro. Ah, mas eu quero fazer de 500. Pode fazer o que você quiser na sua casa. Mas por que 1 litro? No mínimo. Cara, vai gerar uma multiplicação satisfatória, mas também tem uma outra coisa, que depende da quantidade de células que tu está iniciando o teu starter. Isso é outra variável bem importante. Se tu inicia, por exemplo, com 1 litro de mosto e coloca 200 bilhões de células, se eu não tenho nada, eu fiz esse cálculo, vai para 286 bilhões de células. Ou seja, não é uma multiplicação muito grande. Por quê? Porque tu tem muita célula consumindo muito alimento muito rapidamente. Então, esgota o alimento muito rapidamente. Se tu coloca, por exemplo, 100 bi no mesmo 1 litro, tu tem uma multiplicação celular muito maior. Porque tu tem menos células consumindo a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de açúcares ali, e vai resultar numa multiplicação maior. Então, tudo isso muito depende. Ah, mas tem que ter uma maneira. Cara, usa a calculadora. Ah, mas tem que pagar. Meu, Brewer's Friend é de graça. A calculadora do Brewfather é de graça. As duas calculadoras têm bons... Cara, eu uso há anos ambas e sempre tive resultados muito satisfatórios. Então, não tem desculpa, usa uma calculadora. Outra coisa, o tempo também é um fator que importa. Em linhas gerais, se tu tiver iniciado um starter, um sachê com células saudáveis, entre 12 e 18 horas, ela vai chegar no seu ápice de densidade celular. Ou seja, ela vai chegar naquele ponto, tipo assim, ó, tô com células saudáveis e tô no meu máximo de multiplicação celular. Depois disso, se tu continua com o starter, a tendência é que tu comece a diminuir a saúde das suas células. Porque ela vai continuar consumindo, vai continuar se estressando, vai continuar se multiplicando e normalmente gerando células mais frágeis, células menos saudáveis. Aqui o equivalente é quando tu tá, tipo, entre a quarta e a sexta ceva do rolê, tá ligado? Tô bem, tô feliz, tô alegre. Se eu tomar mais, é lomba abaixo, mano. É uma boa analogia. Se tu estiver começando com menos células, ou com células mais sofridas, ou, sabe, um vial que já tem mais tempo de geladeira, 3, 4 meses, vai demorar um pouquinho mais. Tu vai ver atividades no teu Erlenmeyer até aí pelo menos 24 horas. Então não é incomum demorar até isso. Mas acho que a regra é, eu tenho leveduras saudáveis, é um sachê relativamente novo que eu vou usar, 18 horas vai estar prontinho. Ah, é uma lama que eu guardei 2 semanas na geladeira. Deixa um pouco mais de tempo. E também tem a questão de fazer múltiplos passos, né? Usar múltiplos starters. Começar um starter, levar a colônia de células para um patamar e usar mais um starter para usar a mesma lama dessa levedura, desse starter original e multiplicar ainda mais. Isso é bem interessante, é uma opção. Caso tu não tenha um Erlen muito grande, um Erlen de 2 litros ou um Erlen de 5 litros, como o Estevão tinha, principalmente se tu está mirando, né, em cervejas com volume maior ou com uma densidade muito mais alta. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns pontos aí. Quanto mais passos a gente fizer, ou seja, quanto mais passos de multiplicação a gente tiver, maior é o número de transferências das nossas células de um meio para o outro. E com isso tu aumenta vezes a quantidade de passos, a quantidade de chances que tu tem de contaminar o teu monstro. Isso é uma coisa real, que tem um ambiente
propício para qualquer coisa que pousar ali, sabe, se multiplicar. Tem nutrientes, tu tem um ambiente competitivo com outras células, tem agitação constante, tem presença de oxigênio. Tipo, é a receita pra desgraça se tu expor, de certa forma, o teu mosto a um meio que tem contaminantes. Se tu não quiser aumentar o volume do starter no próximo passo, tu não vai ter a mesma taxa de reprodução. Isso é outra coisa importante. Se eu sempre fizer starters passos com 1 litro, um starter de 1 litro, tu não vai dobrar a quantidade reprodutiva entre cada starter. Precisa sempre aumentar, no mínimo dobrar o volume para o próximo starter. O que necessariamente já é um problema que tu não, se tu tá fazendo múltiplos passos, tu não tem um Erlenmeyer grande. Cara, tem que ter o Erlen de 1, de 2 e o de 5. Esse é o rolê. Eu tenho de 250, 500, 1 e 2. Porque eu fazia muita propagação de células desde colônia. Tá, cara, mas falamos de várias coisas e aí chegamos num ponto que é extremamente importante, que é a temperatura do starter. Cara, a gente não precisa necessariamente manter o starter na faixa de temperatura ideal de fermentação da levedura. No entanto, a gente tem limites superiores e inferiores, né? Starters a temperaturas mais quentes, tipo até 37 graus, vão ser mais rápidos, as leveduras vão se propagar mais rápido, vão consumir os açúcares mais rapidamente, mas vai ter um impacto negativo na viabilidade das leveduras, gerando células menos saudáveis. E sim, vocês pensaram correto. Leveduras lagers odeiam temperaturas mais altas. Quanto mais frio, mais lento e leveduras mais saudáveis. O ideal aí é manter entre 18 e 24. É um bom objetivo. E aí eu tenho mais uma dica extremamente importante e lamentavelmente muito comum. A gente vai falar depois sobre o processo de fazer o starter, mas antecipando, tem uma determinada etapa que tu ferve o mosto e a água, enfim, né? Tu ferve o starter. E aí tu tem que esperar essa porra esfriar antes de inocular a levedura, tá ligado? É um passo muito importante. Não inoculem a levedura com o mosto a 80 graus. É necessário. Tá, mas beleza. Fiz o meu starter. Quando é que eu vou inocular esse starter? Quando é que eu vou usar esse starter? Né? Porque a gente falou aqui de como fazer o starter e tal. O que é bom, o que dá certo, o que não. Mas beleza, terminei. Como é que eu uso isso? Cara, tem duas alternativas. Tu pode inocular no ápice da densidade de células, que vai ser ali mais ou menos aí entre 18 e 24 horas, né? E tu vai lá e joga o starter inteiro, né? O líquido todo, dá-lhe aquela agitada boa e... Lembrando que esse volume, idealmente, ele não deve passar de 10% do volume do teu batch. Então, tu vai fazer um starter de no máximo 2 litros para 20 litros de ceva. E aí tu vai ter um lag time menor, significa que a tua levedura ela vai começar efetivamente a fermentar mais cedo. Ou tu pode colocar esse starter na geladeira, por aí aproximadamente 24 horas, e deixar decantar. Essas leveduras elas vão decantar, vão sair de suspensão, vai formar aquela lama no fundo, tu vai descartar o sobrenadante, que deve estar límpido, translúcido, deixa um chorinho, então tu vai ter um Erlen de 1 litro que vai ter aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetro de lama. Deixa mais meio centímetro de sobrenadante para tu dar ali aquela chacoalhada ali, tirar e conseguir desgrudar bem a lama do Erlen e fazer o inóculo. E aí tu vai ter um lag time maior, né? E aí um ponto extremamente importante também é que o choque térmico pode ser um problema. Então a gente deve sempre diminuir a diferença de temperatura entre o starter e o mosto, seja tirando esse starter da geladeira mais cedo, seja fazendo uma aclimatação em banho-maria com uma água morna, seja adicionando o mosto aos poucos para ir equalizando a temperatura, e tem o benefício ainda de estar colocando essa levedura antecipadamente em contato com açúcares, e tu vai ter uma redução de lag time. Esse é um método que o Henrique usa com frequência. Bastante frequência, filho. Cíntia pergunta, fazer aeração com bombinha, certo ou errado? Cara, errado é prometer que Yoshi não entregar, tá ligado? De graça. Essa foi de graça. Aleatório total, velho. Mas eu me senti
Estão em chamas. Não é errado, Cintia. Inclusive, a gente falou um pouco mais cedo sobre a possibilidade de fazer starters com bombinha e com oxigênio. O importante da bombinha é usar um filtro de ar. Porque, como o Henrique falou, o starter cara, a gente está propagando células. E se entrar uma célula de uma craqueira ali, a gente vai propagar essa craca também, né? Então, aumenta o risco de contaminação. Então, soprar um ar puro, limpinho, é garantia de sucesso. E isso exige que você troque o filtro. Não faça como um jovem Henrique na sua vida que tipo, tinha o mesmo filtro por anos a fio na sua bombinha, né? Quando foi trocar, o filtro estava marrom já. Mas a gente já vai aprendendo, né? Vamos lá. Outra pergunta, peraí. Alan fez outra pergunta aqui. Pera, agora me deu tela azul aqui. Se a levedura Lager não gosta de temperatura alta, fazer o starter na temperatura de inóculo seria o ideal? Meter o Erlen na geladeira com agitador e tudo? Não é que não é... Vamos lá. Tu pode fazer isso, mas tu vai demorar muito mais tempo para fazer a multiplicação e tu não vai ter a mesma quantidade de multiplicação celular se tu fizesse numa temperatura entre os 18 e os 24 graus que a gente faria. Fazer a multiplicação de uma levedura Lager a essa temperatura não vai lesar a célula, não vai mudar o perfil, não vai incentivar mutação, não vai nada. Tem um limite, né? Um limite saudável. Tipo, se não me engano, é entre 37 e 40 graus é o limite de células. Células acima disso morrem. Menos que Wake. Que Wake tá aí para provar o contrário. Mas, acima disso, elas não têm uma vida útil, enfim, terra acabada. Então, o ideal é que tu não faça uma fermentação muito alta, principalmente para leveduras lagers, que elas são mais sensíveis à temperatura. Acho que é isso, essa a mensagem. Então, a gente foi para frente, foi para trás, a gente falou de verdade, tempo, volume, agitador, bombinha, falou de craca, falou de mil coisas. Mas como que faz a desgraça do starter? Vamos começar com Saccharomyces. Vamos começar com o starter mais comum que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Eu sei que tem gente que faz de outros micro-organismos, mas eu não faço. Enfim, acredite ou não, esse processo mudou muito pouco. Continua do mesmo jeito, mas a gente vai repetir para grifar, para memorizar o máximo possível na cabeça de vocês. Considerando o seguinte cenário, eu tenho 20 litros de mosto com uma densidade de 50 para fazer uma lager. Vou começar com um vial da Levtech de 200 bilhões de células. Vou lá naquela calculadora marota, vou lá botar todos esses dados, 20 litros, OG de 1050, estou começando com 200 bi e com uma levedura lager. Quanto que eu preciso de células? A calculadora vai cuspir para mim. 390 bi células. Joia. Então vamos lá. Vou lá e dizer assim, eu tenho um Erlen de 2 litros, eu consigo fazer um starter de 2 litros. Então, se eu fizer, botando lá na calculadora, o starter de 2 litros com agitação manual, eu consigo chegar em 400 bi. Se eu fizer com stir plate, 468 bi. Perfeito. Eu chego onde eu preciso para fazer a fermentação da minha cerveja. Porque se eu não estou enganado, para uma 1050 de uma lager, eu precisaria em torno de 400 bi, um pouco menos de 400 bi. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é se programar. Porque a gente vai precisar fazer esse starter com 24 horas de antecedência do inóculo desse starter na nossa cerveja. Lógico que esse processo vai variar de cervejeiro para cervejeiro, e tem gente que demora muito mais tempo para resfriar, tem gente que demora muito menos tempo para resfriar, mas enfim, adaptem para a sua realidade. Nesse momento que você estiver fazendo com essa antecedência, você vai preparar um Erlen, preferencialmente, mas de novo, faça um reagente, outra coisa que você consiga minimamente não ter uma abertura muito grande para o ambiente, e vai colocar 200 gramas de DME ou LME, e vai completar com 2 litros d'água. Perfeito. Aí tem uma dica de ouro que é, se tu tiver algum produto que iniba ou ajude a não formar espuma, tem os antifoam da vida, que eu não lembro os nomes específicos aqui agora, tipo, Foamless. Eu ia dizer flogoral, mas eu acho que não é flogoral. Talvez seja flogoral. Floratil. Não, floratil é pra cagar, não é? Não sei, mano. Enfim, tem um remédio que é pra, tipo, quem tá com gases. Esse remédio, ele, tipo, ajuda a não formar espuma. Mas tu também tem... Luftal, isso aí, não é flogoral. Luftal. tem um nome científico? Peidoless. Simeticona. Peidoless. Tu vai pegar, pingar umas gotinhas ali, eu acho que é 1 ou 2 gotas por litro, porque vai te ajudar a não fazer uma lambança no teu fogão, tá? Se tu for usar um agitador magnético, lembrando que ele não é um requerimento, tu já vai jogar um peixinho, a barra magnética lá dentro para ferver junto e esterilizar. E também tu pode usar nutriente de levedura aqui, porque nutriente de levedura ele faz exatamente o que a gente precisa. Ajuda com a saúde, com a
nutrição das leveduras que estão no meio. Então tu pode usar 1 grama por litro de starter que tu estiver fazendo nessa fase. Beleza, vou para a fervura. Vou fazer a fervura, vou ferver por pelo menos 5 minutos, tá? Algumas pessoas falam 15 minutos, 10 minutos. Cara, 5 minutos é o suficiente. Basicamente, a gente precisa esterilizar e ter um hot break e, logicamente, dissolver o DME ou LME na água que a gente colocou. Antes de começar a fervura, cara, já coloca um pedacinho de papel alumínio para formar uma tampa, de maneira que consiga sair o vapor, né? E que, quando começar o processo de resfriamento, não vai ficar exposto para o ar. Então, basicamente, bota essa tampinha, vai tornar esse ambiente dentro do Erlenmeyer o mais isolado possível, ou de outro frasco que você estiver usando. Uma vez que ele tiver fervido, né, a gente vai resfriar usando um banho de água gelada ou botando... Geralmente o banho de água gelada é o melhor caminho. Algumas pessoas botam embaixo da torneira, de ladinho assim, mas as chances de dar alguma caca é grande. Banhozinho, pega uma baciazinha, bota água, vai trocando, vai agitando para homogeneizar. E tu vai fazer isso até chegar nas faixas dos 25, 24, ou quanto você conseguir baixar acima dos 18 graus ali. Vai depender da sua região, da sua temperatura, da época do ano que tu estiver fazendo. Aí chega o momento. Você vai pegar um sachê da Levtech, vai sanitizar ele por fora, tu vai pegar uma tesoura, tu vai sanitizar a tesoura e tu vai, cuidadosamente, retirar o papel alumínio, vai abrir o sachê e vai, antes, dar uma agitadinha no sachê para conseguir fazer com que todas as células que estão ali dentro entrem em suspensão e vai, devagarzinho, derramar dentro do Erlenmeyer o teu sachê. Se tu tiver um bico de Bunsen, mesmo que seja homemade, mesmo que seja feito em casa, por favor, você acenda-o, porque ele ajuda a criar uma barreira em volta do bico de Bunsen, se eu não estou enganado, de 15 a 20 centímetros em volta, cria uma barreira contra células, contra micro-organismos, contra coisas que estão no ar que possam ser nocivas. Mas, se você não tiver com uma corrente de ar, vai dar bom. Uma vez que a gente faça o inóculo, agora é ligar o agitador magnético ou gastar os nossos músculos agitando esse Erlenmeyer. Geralmente, o indicador de que está chegando no fim a propagação é a diminuição da geração de CO2, ou a diminuição da geração de espuma. Então, na verdade, a gente está cuidando ali. Está gerando espuma, está gerando espuma, está gerando espuma. Até que vai chegar uma hora que vai começar a reduzir essa geração, essa criação, essa chama expurgo de CO2 que está acontecendo. Então, quando estiver diminuindo, é indício de que está terminando o nosso start. E aí você pode seguir 2 caminhos que o Estevão falou antes, né? Inocula direto ou decanta e só separa a lâmina. E como eu estava falando várias vezes aqui, cara, eu não sei fazer starter, eu não tenho equipamento, eu não tenho tempo. Tu sempre pode recorrer à Levtech e conseguir um pitch prontinho para a tua cervejaria. Ela tem tudo para a sua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. E aí tem alguns jovens que eu sei que estão aqui acompanhando a gravação ao vivo que não perguntaram ainda, mas se der tempo suficiente para eles se pararem com essa rinha de idiomas no chat, eles vão parar para se perguntar: tá, Estevão, Henrique, e se eu quiser fazer um starter de Brett, como é que eu faço? Que essas pessoas fazedoras de coisas bretonomísticas estão aqui hoje. Brett. Cara, starter de Brett é praticamente um assunto à parte. O grande ponto, a grande treta é que em contato com oxigênio a Brett vai produzir ácido acético. E nós não queremos correr o risco de adicionar ácido acético nas nossas cervejas. Em nenhuma delas. E não venham me dizer que a Duchesse de Borgonha é boa porque tem acético pra caralho, porque não, vocês estão errados. Cara, para fermentações 100% Brett, o caminho indicado é um starter em agitador magnético com a rotação baixa, tipo, a mais baixa possível. Ou agitação manual. Para esse starter, a gente quer células o suficiente para fazer um pitch aí da ordem de 1,75 a 2 milhões de células por ml por grau plato. E para adições de Brett em fermentação secundária, cara, o benefício do starter ele tende ao nulo, diminui drasticamente, porque o elemento tempo de fermentação perde importância para essas cervejas. Né? Tu vai fazer uma fermentação secundária de Brett numa ceva que tu vai deixar, sei lá, 6 meses fermentando, saca? Tu vai adicionar Brett, um starter de Brett, tu vai ganhar o quê? 5 dias, 10 dias, X dias, sabe? O tempo de fermentação total da cerveja perde um pouco de importância e tu tem um risco de adição de ácido acético que acaba ganhando importância, porque é uma ceva que tem um risco maior de desenvolver ácido acético por N motivos.
E aí tu já de largada vai correr o risco de botar mais ácido acético, então um starter para uma fermentação secundária meio que perde o sentido. E cara, tem outra questão que é o starter de Brett. Ele é menos sensível quando a gente fala de contagem de células iniciais versus contagem de células totais no final do starter. A gente está falando de uma faixa que, cara, vai de 30 milhões de células por ml até 120 milhões de células por ml, o pitch do starter, né? Se tu começa o starter com 30 milhões de células por ml ou com 120 milhões de células por ml, tu vai ter praticamente a mesma densidade final de células total do teu starter. Então, cara, é 4x aqui, né? De 30 para 120. Então, tu pode... É significativo. Tu bota 30 ou bota 120, tu vai ter praticamente o mesmo número de células total ao final do starter. Além disso, a densidade de células por ml é muito diferente da Brett quando a gente compara com a Saccharomyces. E aí, dependendo da cepa, isso pode ser de 3 a 6 vezes maior a densidade. Então, cara, tu precisa de um starter menor. O resultado prático é esse, né? Tu precisa de uma biomassa muito menor aqui. Para uma fermentação 100% Brett, de 20 litros de mosto a, sei lá, 1060, a gente precisa de 500 ml de starter de Brett com um pitch próximo de 2 milhões de células por ml por grau Plato. Cara, é um starter de meio litro. E aí um vial de Brett normalmente tem de 3 a 5 bilhões de células totais. Então, em linhas gerais, para 20 litros de cerveja, a gente vai precisar de um starter de 500 ml, de 1 a 2 vials de Brett, 500 ml de mosto a 1040. E aí tem um ponto extremamente importante, que é o starter de Brett, ele demora mais. Ele vai concluir, ele vai finalizar ele entre 6 e 8 dias. Lembrando, agitador no mínimo, Erlen coberto com papel alumínio para minimizar a entrada de oxigênio ou agitação manual. E isso vai gerar um resultado aí de aproximadamente 600 bilhões de células totais, que vai ser o suficiente para a gente fermentar a nossa cerveja, os nossos 20 litros da nossa, sei lá, Brett APA, Brett IPA, Brett Saison. Insira aqui a sua cerveja fermentada 100% Brett. Dúvidas sobre starter de Brett, Henrique? Não gosto. Mas eu fiquei bem surpreso com essa questão de precisar de um starter pequeno, né? A gente não tá falando do mesmo starter quando a gente fala de Saccharomyces. Lógico, são micro-organismos diferentes. Mas fiquei meio chocado com isso. Tá fora de foco. Então, mano, tem um ponto, um debate nas nuvens, que é o seguinte. Lá atrás, talvez alguns de vocês vão lembrar da época que surgiu que a White Labs lançou a Brett 3, que era... Saque. É uma Brett Saque. Uma Brett Saque que não era Brett e tal, não sei o quê. E que meio que virou febre quando surgiu, isso era 2015, 2014, as primeiras Brett IPAs e tal. E aí a galera fazia, o que se falava era, a Brett precisa de um pitch de lager. E aí a galera entrava nas calculadoras e fazia, 5 litros, 3 steps para um starter parrudaço de 5 litros para fazer 20 litros de Brett IPA, tá ligado? E dava certo, e funcionava. Só que a grande sacada é o seguinte, se fazia um starter gigantesco, vários starters gigantescos, eu fiz inclusive, step fazia 1 litro, depois fazia 2, depois fazia 5, não sei o quê, só que tu não tinha um overpitch, porque não eram steps de 6 a 8 dias. Sim. Saca? Então tu fazia uma trabalheira infinita pra ter, um aproveitamento ridículo. Porque os starters não terminavam. Então, e pra contar enfim, ninguém conta célula em casa, né, meu? Enfim. Bom, falamos de Brett, vamos para o próximo micóbrio, que são os famigerados lactobacilos. Já falamos diversas vezes sobre lactobacilos, sobre starters de lactobacilos, sobre fermentações com lacto, então eu só vou trazer aqui um remember, só um recordatório. Um recordatório de como fazer um starter de lacto. Para um starter de lacto de 1 litro, que, mano, atende aí facilmente 400 litros de ceva, de mosto a 1045, tá? Nós vamos precisar de 900 ml de água, 100 ml de suco de maçã integral, sem conservante, puro sangue. 100% maçã, sem conservantes. 100 gramas de DME, LME, enfim,
nós vamos misturar no suquinho, vamos misturar na água, vai dar um pouco mais de 1040, porque tem a densidade do suco de maçã, 5 gramas de carbonato de cálcio, ferve tudo, resfria para 32 e inocula o Lacto Plantarum em torno de 50 bilhões de células, ou inocule o lacto da sua preferência. Importante, importantíssimo, essencial, não agitar e não oxigenar. Para o Lacto Plantarum, o ideal, a temperatura ideal é 32 graus, para o Lacto Buchneri também, para o Helveticus é 40. 24 horas e tá feita a festa. O starter de lacto ele não produz gás, não produz CO2, e a maneira de saber que está pronto é quando o líquido na superfície começa a limpar, meio que rola uma separação de fase, vai clarificando a parte de cima. Um método que funciona muito bem, cara, pega uma caixinha de isopor, entra com esse mosto a 38, porque o lacto ele sobrevive a variações de temperaturas infinitamente maiores, tu pode tranquilamente inocular a 45, apesar de não ser a faixa ideal, mas entra aí 38, 40, pensando num Lacto Plantarum, e faz o inóculo e bota na caixinha de isopor. Se tá muito frio, como tá no inverno aqui em Porto Alegre, 3 graus, 5 graus, cara, o que eu fazia, eu pegava um Becker de 1 litro ou um Erlen de 2, enchia de água fervendo e botava ao lado dentro da caixinha de isopor. E aí esse calor vai se manter ali ao longo das 24 horas e tu vai ter uma temperatura adequada para fazer o teu starter. Pode usar também aqueles bags térmicos também, pode esquentar e botar embaixo do teu Erlen. Tu pode usar também, agora tem aqueles ice packs, tu também pode fazer ele hot pack, esquentar ele e também botar o Erlen em cima. Pra quem tem pipoqueira também dá pra deixar ligado a noite inteira, tipo, cara, não é o mais eficiente, mas dá, né? Banho-maria de 24 horas. Lâmpada, deixar uma lâmpada acesa. Mano, a caixinha de isopor é vitória. E aí, meia hora antes de inocular, agita tudo, ressuspende lacto, ressuspende todo mundo, deixa parado 30 minutos. Nesses 30 minutos, o carbonato de cálcio ele vai decantar, mas o lacto não. E aí tu inocula todo o líquido, só por favor, cuidado essencial, não inocular, não jogar para dentro do fermentador o carbonato de cálcio, porque ele tá ali justamente para servir como tampão, para que o pH, enfim, a quantidade de ácido do starter não aumente muito e não interrompa a atividade do lacto. E se a gente jogar isso na cerveja, a gente vai estar gerando um efeito tampão no ácido que a gente quer na serva. E imagino que se tu quiser, tu falou, é um starter para até 400 litros, né? Tu pode fazer um starter, diminuir essa quantidade drasticamente para fazer um starter menor para 20 litros, 40 litros. Mano, isso é um ponto importante. Cara, diminuir as quantidades muito mais, a gente acaba tendo um problema de manuseio, né? Vou fazer 50 ml de starter. Tipo, porra, mano, tá ligado? Um frasco de remédio. É, exato. Cara, um starter de meio litro, pode dar ali pra 20 litros que tá tudo certo, mano. Vai acidificar. E aí isso eu já falei em outros episódios, mas eu vou repetir, sempre bom. O impacto da fermentação do lacto, da fermentação lática, ele é infinitamente menos sensível quando comparado a Saccharomyces ou a Brett. Tu fazer um overpitch gigante, tu fazer um underpitch gigante, tu fazer a fermentação lática numa temperatura mais alta, mais baixa, todos esses elementos, eles majoritariamente vão impactar a quantidade de ácido produzido e a velocidade que o lacto vai chegar nessa quantidade de ácido produzido. Então, tu botar mais lacto ou usar uma temperatura mais alta e tal, tu vai acidificar um pouco mais rápido. Ou um pouco menos, ou mais devagar. Então, é uma questão de vocês acharem a quantidade ideal aí de lacto, de starter de lacto para usar nas servas de vocês. Sem contar que, tipo, vai haver acidificação no starter, né? Isso é uma coisa interessante. Vai haver acidificação. Então, tu já vai baixar um pouco o pH da tua cerveja com o starter somente, não com a atividade. Pouca coisa, mas vai. Pergunta do Alan. Eu tenho uma pequena dúvida sobre a vedação do Erlenmeyer. Geral usa papel alumínio. Eu entendo que os bichos possam passar para dentro do mosto, mas é seguro de fato? Sim, é seguro de fato. Cara, a verdade é que tipo, a gente não tem um ambiente estéril. Nunca temos um ambiente estéril. A gente não trabalha com nível laboratorial dentro das nossas casas. Mas, principalmente no caso do Erlenmeyer, que ele tem aquela bordinha, e o fato de tu colocar uma folha de papel alumínio apertando ali, cara, os bichinhos eles não vão rastejar por dentro do papel alumínio, fazer a curva do Erlenmeyer, fazer para dentro do mosto. Não, vão fazer como? Tipo, dar um ponto, um biquinho. Não vai rolar isso. Então, tipo, é de boas, é suficientemente seguro usar o papel alumínio.
Tem gente que usa uma esponja para fazer essa proteção também, mas é super de boa. Não tem nenhum problema usar o papel alumínio. Aí temos outra questão. Temos um quarto starter, que é das lacâncias, e afins, Spirit Sours, chururus e acidificações, que é um rolê que é diferente. Muita galera tentou fazer e não teve resultados muito legais com a Spirit Sour ou com outros micróbios lacâncias. Principalmente, é uma levedura relativamente menos estudada, é uma levedura que é cheia de 9 horas, e ainda mais, ela é mais problemática para o reaproveitamento. Por quê? O problema que foi muito identificado é que overpitch desse micro-organismo, ele tende a gerar mosto menos ácido. Que no final das contas não é o que você quer quando você está fazendo um sour pitch, quando você está usando uma Philly Sour. Quer acidificar bastante, ou pelo menos consideravelmente. O suficiente. E tu tá fazendo overpitch, tu não vai ter esse resultado. A volta para consertar isso é fazer pitches na faixa de 1 milhão por ml, independente da densidade. A grande bucha é que a densidade de células de uma lama de Philly Sour ou de outra lacância é diferente. Então a gente precisaria usar uma câmera de Neugebauer para fazer essa contagem de células, coisa que ninguém tem em casa. Neugebauer é o chocolate, mano. Não é Neugebauer no rolê? Não, é câmera de... Eu sei, como é que é o nome da câmera? Não, tem um nome pra essa câmera, mas Neugebauer é bem melhor. Não, não é Neubauer, uma coisa assim? Tu tá vermelho por quê? Eu tô vermelho porque eu tô rindo e porque tu tá branco aí o meu... Entendi, daí dá um contraste. Enfim, aquela câmera, uma câmera... Neugebauer, mano, câmera de Neugebauer. Vai ser câmera de Neugebauer agora. E é o chocolate também, que é ruim. Cara, e além disso, mosto muito fermentado, a gente pode fazer e usar açúcar para promover acidez e tal. Tem várias mutretas, várias coisas que a gente pode fazer, mas não é muito recomendado fazer propagação de Philly Sour. Basicamente isso, de lacâncias. Pesquisou o nome? É Neubauer, tá certo, mas Neugebauer é o chocolate. É Neubauer? Neubauer? Neubauer. N-E-U. Ok, Neubauer. Mas, tá ligado o Neugebauer, o chocolate? Sim. Agora eles lançaram uma marca N-O, agudo no O, I-G. Neug. Puta merda. O departamento de marketing. Ai, velho. Enfim, starters. Preenchemos tudo o que a gente precisava aqui, Estevam? Cara, se a gente falhou, daqui uns 250 episódios a gente lança o... Revisitado. Aí não é mais os starters, não, aí é os finishers. Então, gente, um agradecimento para Patrick Godoy Januário, Anderson Onir Schmidt, Diego Alencar Rodrigues, Pedro Lito, Sérgio Oliveira. E nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcasts. A gente está lá. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante para nós. A gente vai mais longe, a gente é recomendado para mais gente. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, mande um e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.